Olá, amigos da TV Pax, mais uma vez estamos aqui, eu, Albano Macedo, e a Glaucia lá do outro lado, ajudando na montagem do mapa e na coordenação todo do programa. Vamos estar analisando e examinando os aspectos astrológicos do mês e dessa próxima semana. Uma semana que já começa muito forte, com a lua nova, e acho que a gente já pode ir indo, né, Glaucia, para a primeira lâmina da mandala do mês. Então, a gente está aí na tela com a mandala do mês, onde a gente faz uma análise rápida, vamos recapitular o que vem acontecendo no mês de março, e depois a gente fala sobre dia a dia da próxima semana. Legal? Bom, só recapitulando para vocês, o mês de março teve o Marte entrando em Áries, e continua ainda. A Vênus entrou em Áries no começo do mês, nas primeiras semanas, e agora nós já temos ela em Touro. E durante o dia 16, nós tivemos uma quadratura exata do Plutão com Urano, um aspecto que vem desde 2010, e foi o último aspecto exato dos últimos, o último aspecto exato dos 7 que tiveram, ok? E a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto no decorrer do programa. No dia 13, o Saturno entrou em movimento retrógrado em Peixes. O Mercúrio entrou retrógrado no signo de Peixes, e o Saturno continua no seu trânsito de Escorpião para Sagitário, está em Sagitário. E tivemos ainda um aspecto que eu considero um dos mais importantes de todos eles, que foi Marte encontrando Urano, lá para o dia 11 e dia 12, que fez o gatilho com essa quadratura de Urano e Plutão. E hoje, dia 20, vamos estar vivenciando a Lua Nova, e esse tema vai ser o ponto mais abrangente do nosso programa de hoje. Tá legal? Eu acho que o mês de março, pelo dinamismo e pela força toda que ele já nos prometia, se mostrou até bastante legal. Bem, Glaucia, foi melhor do que a gente imaginava até agora sobre alguns aspectos que nós estávamos abordando no programa. Eu quero destacar o avião com energia solar, que foi feita uma informação, né, do lançamento desse avião, que no meu ponto de vista vai ser a grande mudança de paradigma na tecnologia e no uso das energias, o que representa muito Aquário, Urano e Plutão, que é o que vem hoje rolando nessa quadratura. Então, esse avião, ele para mim tem um marco, tem um simbolismo, e por ter ocorrido nessa semana que teve a grande quadratura, mostra claramente que os aspectos astrológicos, eles realmente influenciam de uma forma muito interessante, né, na forma coletiva. Ele está nos mostrando, esse avião, que nós vamos poder ver uma outra forma do uso do recurso do petróleo, da gasolina, que tem a ver com Plutão. E o avião, por si, ele é um instrumento aquariano, uraniano, né? Aviação, regido por Urano. E nós tivemos esse grande lançamento, que, ao meu ver, vai ser, daqui a alguns anos, esse vai ser uma semana histórica, por conta deste momento. Bom, do outro lado, nós tivemos o dia 16, dia 15, a grande passeata, e que nós tivemos aqui também uma análise rápida falando sobre o dia onde a população teria uma grande consciência do poder dela. Eu acho que realmente isso aconteceu, a magnitude, né, Glaucia, que aconteceu. A gente falou aqui sobre a Lua em conjunção com Plutão, e que até dava uma forma de importância que a Lua com Plutão estaria trazendo na consciência da população. Na astrologia, a Lua representa a população, o povo. E aqueles aspectos todos traziam realmente uma oportunidade das pessoas terem a sua consciência de poder. Embora também essa energia levava para uma questão de manipulação, e a gente pode ver que em alguns momentos se tentou de uma outra forma manipular informações, tentar criar condições de controle sobre tudo isso. Tá? Bom,
A gente, antes de passar para a semana, então essa é a visão do mês, né? O mês de março dinâmico, com muita intensidade energética, muitos planetas ainda se intensificando, e hoje com uma nova fase, porque a Lua, ela, no seu movimento mensal, está chegando na Lua nova, e não é uma Lua nova qualquer, é uma lua nova muito especial, e a gente vai daqui a pouco ver. Eu vou antes ler para vocês o que eu estou chamando de mantra, o meu mantra astrológico, e que eu vou começar a sempre estar levando para vocês, para ter um pouco mais de conscientização da astrologia, né? Um pouco mais de forma real, né, da potencialidade dos aspectos astrológicos, da astrologia, e o que ela pode efetivamente nos trazer. Então vamos lá. Analisar os astros e seus aspectos nos dá a potencialidade de mudar e transformar a vida. Mas a mudança só acontece se quisermos, se tivermos os olhos abertos e aproveitarmos as oportunidades. A elevação do estado de consciência está na busca do autoconhecimento. Quanto mais desenvolvermos o sentido do eu sou, mais nos libertamos dos efeitos do destino. Estas constatações sugerem que liberdade ou fatalidade seja apenas uma questão de escolha e conhecimento, autor desconhecido. Então veja que a astrologia, ela é isso, gente. Antes de mais nada, antes que eu sempre for falar de astrologia, vou estar sempre lendo esse texto, porque eu acho ele muito importante para essa abertura de consciência que a gente deve ter sempre em todos os processos. E quando eu falo essa abertura de consciência, acho que a gente tem que ter em cada momento da nossa vida. Quando você inspira o teu ar básico do dia a dia, tenha a consciência de que ele está te passando o prana. Não é simplesmente o ar, né? É o prana, né, Glaucio? Que a gente está respirando. E a gente não tem essa consciência. No nosso dia a dia, a gente tem sempre, né, o processo robótico e vai, e faz, tal, e de repente a gente não se dá conta de tanta coisa fabulosa que nós temos. Então a gente vai agora, depois desse processo do mantra e da nossa entendimento, vamos para a lâmina 6, Glaucia. A lâmina 6, a gente vai para segunda-feira, como que vai estar rolando a semana. E a gente vai... Eu vou deixar depois o aspecto de hoje, que é a Lua Nova, e que a gente vai ter uma vivência especial aqui na Pax, comemorando o Ano Novo Astrológico, e a gente vai dar um ênfase melhor para isso daqui a pouco, tá? Mas vamos falar sobre a semana, como vai estar os aspectos astrológicos. Eu combinei com a Glaucia que a gente vai deixar uma primeira parte do bloco, pelo menos, para que vocês possam rapidamente ver as tendências do dia a dia, para se programarem, para tomarem suas decisões, para saber melhor qual é o cenário, qual é a agenda cósmica, para que você, então, saiba para que direções deve ser dado, né, as tuas ações, ok? Então vamos lá, na segunda-feira nós vamos ter a Lua no signo de Touro, é uma semana que começa com a força da Lua nova, novos projetos, novas ideias, novo momento para se reiniciar, iniciar novas fases ou novos projetos. É o momento de colocar em prática tudo aquilo que você veio pensando, veio idealizando. Então agora, a partir de segunda-feira, é um momento de colocar em prática, de fazer aqueles contatos, de retomar realmente o seu plano de vida, o seu plano de negócio para esse ano de 2015, que realmente começa esse final de semana. Ei, feliz ano novo! Então, dando continuidade, a Lua vai fazer um aspecto muito interessante com a Vênus, com Mercúrio, proporcionando uma leveza, uma relação, um entusiasmo e mais uma praticidade, que quando a Lua está em Touro, a Lua no signo de Touro, ela traz um sentimento de praticidade, de a gente querer fazer algo, né? Os taurinos são muito voltados para essa coisa do colocar a mão na massa, executar e fazer. Então, segunda-feira vai ser uma segunda-feira que tem um grande potencial de colocar as coisas em ações, até porque o Sol já entrou em Áries, e aí vai ser um dia bastante legal para que você possa realmente fazer contatos, buscar algum tipo de relação
de reaproximação das situações. O Marte fazendo conjunção com Urano dá ainda mais um dinamismo de velocidade a todo esse processo. A gente só vai ter que tomar um pouco de cuidado, não só na segunda como uma semana inteira, sobre um pano de fundo que existe do Saturno com quadratura com Netuno, em que essa quadratura já vem acontecendo, ela é um pouco mais, como são dois planetas lentos, Netuno e o Saturno, eles duram um pouco mais de tempo. E eles estão mexendo, esses dois planetas, nessa formação, com a nossa inspiração, né, a capacidade de sonhar, de imaginar, mas com a questão da praticidade. E muitas vezes fica um pouco decepcionado. Então você sonha, mas ao mesmo tempo você vê uma realidade. E esse balanço precisa ser bem trabalhado. É um momento de a gente poder usar a nossa vontade, nosso dinamismo, nossa coragem, e não desanimar. É um momento de... É até bom essa energia que vem vindo toda do início do ano novo astrológico, para compensar essa questão da composição de realidade versus os sonhos, né? O sonho é a alma, é o combustível da nossa alma. Então, é uma segunda-feira que promete bastante dinamismo e possibilidade em colocar coisas boas em práticas e de relacionamento também. O Mercúrio faz um aspecto com Plutão e com Netuno, então são momentos em que você pode até resgatar coisas que estavam na gaveta, estavam lá esquecidas e que podem ser retomadas numa velocidade e com uma força bastante legal. Será que a gente pode ir para terça-feira, Cláudia? Terça-feira? Podemos mudar? Então a gente vai agora para terça-feira, e a terça-feira ela tem... tá legal? Já está lá, tá na tela? A Glaucia aqui é papum. Então, terça-feira, a Lua já passa para Gêmeos, a gente ainda tem a parte da manhã com a Lua em Touro, depois ela vai para Gêmeos. E as formações mais interessantes que se dão aqui é o fato da Lua ainda fazer, né, nessa passagem de Touro para Gêmeos, encontrar o Saturno. Então vai dar um momento, período, de realmente dessa constatação dessa realidade que não é tudo assim fácil, né? Que as coisas não caem do céu se não tiver um preparo, uma preparação. Então é um momento de trabalhar com afinco ainda com essa Lua em Touro e desenvolver um trabalho de tenacidade, tá? De vontade e de garra. É um momento para se superar nessa questão das questões. Pode ser momentos da economia, algum tipo de informação um pouco mais dura. Então a gente tem que tomar cuidado em não ser pego por essa vibração que pode estar pegando na terça-feira, e aí você tem que então se preparar melhor. E aí, de novo, né, gente, a astrologia é isso. A gente se prepara, beleza, né? Se a gente não está preparado, ela te pega e você entra na energia. Então, a astrologia é para isso, para você se preparar e estar bem trabalhado quando chega uma vibração que não está muito favorável. Então, terça-feira, momento de persistir, de manter foco e desenvolver o seu trabalho e o seu plano de desenvolvimento. A energia do Plutão, aqui fazendo um aspecto com o Mercúrio, e o Mercúrio junto com o Quiron, leva para um processo de retomada das ideias, e você limpar, e também ter a oportunidade de até ver se realmente o que você tinha pensado, idealizado, é de fato o caminho. É momento também de retomada. Então, a grande sabedoria não é persistir às vezes, né? A grande sabedoria às vezes é saber dar mudanças estratégicas para que você dê passos avantes, tá? Então, é uma terça-feira de ir adiante, de progredir, de dar um passo a mais e persistir nos seus focos traçados, tá bom? A quarta-feira, Glaucia, a gente está na 8, né? Quarta-feira, a Lua já está em Gêmeos, a gente tem o Sol fazendo um trígono com Saturno, ela faz um sextil também com Júpiter. Então, a gente tem aí um dia de muita vitalidade, de muita comunicação, e ainda um sexto com Urano. Então, é uma quarta-feira bem eletrizante, uma quarta-feira bem diferente da terça,
em que a gente pode retomar realmente esse processo. Lua em Gêmeos sempre é favorável para o processo de comunicação, de leitura, de troca, então, correspondências, aquele famoso e-mail que você tem que mandar, é um momento legal de fazer essa comunicação. O sextil com Júpiter vai te favorecer a fazer aquela propaganda ou aquele processo mais comunicativo que você deve fazer. Então, use a quarta-feira muito por esse caminho. Tá? O que mais que a gente ainda pode observar aqui? Que o Urano, nesse aspecto, vai nos levar a ser muito elétrico, uma quarta-feira de muita eletricidade. E quando eu falo eletricidade até corporal. Tá? O Urano rege nosso cérebro, ondas elétricas, que é medido pelo eletrocefalograma, é feito por Urano, ela dá a frequência. Então, por isso que quando a gente tem aqueles insights, aquelas ideias brilhantes, elas ocorrem sempre em momentos em que você está meio que relaxado, porque o seu fluxo cerebral diminui, e aí você tem a capacidade de ter a sinapse certa com ideias que você vem persistindo e vem tentando trazer, e a solução vem. E eu dou uma dica aqui para você. Até por ser engenheiro eletrônico, a gente mexe muito com essa parte de ondas eletromagnéticas. Você tem algum problema, ou você vai meditar e dormir, para quem é muito ligado ligado no 220, vai meditar, igual você, né, Glaucio? Sei lá, 1.000 por hora, pique. Então, uma dica, vá para o chuveiro, deixa a água cair, porque você não vai conseguir meditar mesmo, vai demorar, vai perder a paciência. Então, vai para o chuveiro, deixa cair a água e pensa nas tuas ideias para ver a solução. A solução vem. Por quê? Essa criatividade ela é medida por ondas eletromagnéticas. E quando você está no chuveiro, água caindo, cachoeira, que a cachoeira fica um pouco mais difícil em São Paulo, né? Então, a gente tem que... a Serra da Cantareira, é verdade, tem a Serra da Cantareira. Mas o que você tem? A condução elétrica, a água conduz. Então, quando você está pensando e o pensamento está gerando eletricidade e a água cai, ela te proporciona a possibilidade desse insight. E pá! Então, já teve muita gente relatando isso, falando, puxa, eu penso melhor quando estou tomando banho, etc. Esse é um motivo metafísico ou eletromagnético para quem não sabia. Então, não me perdi não, vou voltar aqui para quarta-feira. Diga, pode falar. Hoje o ano novo astrológico, ela está perguntando quando começa o ano novo astrológico. Hoje, às 19h45, é o horário oficial de São Paulo, Brasil. E a gente vai falar, quando o Sol entra em Áries, quando começa a estação nossa do outono, para o hemisfério norte, a primavera, que a gente chama de equinócios. Então, daqui a pouco a gente vai estar tudo de branco, bexiga, e comemorando o Réveillon astrológico aqui na parte, tá bom? Então, quarta-feira, finalizando, esse. É uma semana, é um dia para que você possa comunicar, distribuir as mensagens que estavam ali na caixa de e-mails. Então, é um dia para se realmente comunicar e passar as mensagens necessárias. A quinta-feira, Gláucia, que é o dia em que a gente faz a meditação na Pax, em que a gente ora dentro do processo semanal, e a quinta-feira é regida por Júpiter. Cada dia da semana é regido por um planeta. Depois, se der tempo, eu mostro a figurinha dos dias. Mas aquela estrela, não sei se está aí dentro do nosso mapa, aquela estrelinha com os planetas. Se tiver, a gente mostra. Se não, eu mostro no outro programa, não tem problema. A quinta-feira, que é o dia onde a Lua vai passar de Gêmeos para Câncer. A Lua, ela faz um sextil com Marte e leva o dia por uma atividade física, eu não diria tão física não, mais intelectual, quer dizer, é uma atividade em que a gente vai estar emocionalmente
muito dinamizado, com muita dinâmica, porque essa Lua intelectualizada pelos Gêmeos e sendo ativada pelo Marte, que é a energia da força, da vontade, da coragem, vai levar para uma quinta-feira bem possível de diálogo, mas é um diálogo que não vai ocorrer de uma forma muito equilibrada, sim, porque o Mercúrio na jogada também está com um aspecto um pouco difuso. Então, a forma de se comunicar tem que ser um pouco mais detalhada, tá? Procure, então, que seja uma quinta-feira um pouco mais requintada na comunicação, para não se perder um pouco nas ideias. De repente, pode correr o risco de você passar um tipo de mensagem que não foi bem entendida pelas outras pessoas. E na locomoção, no seu trânsito diário, também pode ter algumas interferências. Veja, sempre potencialidades. Então, Albano, eu não tive problema nenhum de trânsito, fiquei em casa o dia inteiro assistindo sessão da tarde, novela, tal, e não tive problema de trânsito, né? Lógico, não vai ter problema. Então, o aspecto astrológico, ele está ali. Então, se você estiver no trânsito, muito provavelmente você vai poder estar vivendo uma situação emocional de irritação por qualquer motivo, sei lá, o cara lá furou o pneu do carro lá e você ficou um pouco maior. É uma tendência a acontecer coisas, de modo geral, que levam as pessoas a estarem um pouco mais irritadas. Então, se a pessoa ficar dentro de casa assistindo a novela lá, ou Sessão da Tarde, ela não está vivenciando aquilo. De alguma forma, ela vai vivenciar, talvez porque o elevador demorou muito tempo para chegar no andar dela. De alguma forma, tem aspectos sempre levando para isso, tá? Acho que vou aproveitar até o momento para falar um pouco sobre essa questão mais espiritualizada da astrologia. Eu vejo sempre a astrologia, os aspectos planetários, como a grande oportunidade para a gente vivenciar o nosso livre-arbítrio. Então, colocando um cenário em que você tem uma estrada, essa estrada entenda como sendo os aspectos astrológicos colocados. O seu livre-arbítrio é você caminhar por essa estrada. Então, esse livre-arbítrio, e você veio nessa vida, nessa jornada para caminhar nessa estrada, em que um momento essa estrada vai estar torta, outras com um pouco de buraco, outras lisinha, outra com subida, outra com declínio. Essas são os momentos dos aspectos astrológicos, cada dia com um aspecto astrológico diferente. O seu livre-arbítrio é você querer ir à frente, ou ficar parado, ou ir adiante, enfim, esse é o seu livre-arbítrio. Viemos aqui para caminhar e andar sobre essa estrada. O seu aspecto pessoal, o seu mapa natal, é a tua condução. Vamos imaginar que seja a bicicleta ou um carro. É o teu mapa, é a tua estrutura, que pode ser transmitida de uma forma genética, teus pais, tua família, né? E a sua formação também genética astrológica. A tua formação do seu mapa, quando você nasceu, te deu uma configuração X lá, em que você então tem, pegando o exemplo aqui, brincando, de um carro, tem um carro fraco, frágil, difícil, qualquer coisinha quebra. O outro veio com um carro forte, robusto. Eu não vou entrar no mérito da questão porque esse mapa é robusto e porque aquele outro mapa não é, tá? Mas se você está na estrada com as condições que o seu mapa te ofereceu, ou seja, esse carro está de um jeito, e você tem o livre-arbítrio e você está seguindo, há momentos em que você vai estar passando por um momento mais difícil porque tem um monte de pedregulhos. Isso vai fazer com que você deixe de passar pelos pontos? Não. Vai ser mais difícil, mas isso não vai dizer que você não vai passar por eles. Então, os aspectos astrológicos que nós vivenciamos no dia a dia, se for encarado dessa forma, vai mostrar claramente a potencialidade que o dia te oferece, as oportunidades que ela está te dando para exercer o seu livre-arbítrio e você ser bem-sucedido nesse teu ponto de trajeto. E no dia seguinte, uma outra oportunidade, uma outra situação para você continuar vivenciando essa trajetória. Então, veja a astrologia de uma forma simplificada como sendo um grande
visão, né, das condições em que a estrada está. Ok? E na quinta-feira, então, finalizando aqui nossa formação astrológica, a gente tem exatamente essa composição da Lua indo para Câncer, deixando a gente um pouco emocionalmente aí agitado e lidando um pouco com a comunicação, sendo mais precisa, sendo um pouco mais detalhada. E sexta-feira, dia 27, a gente já tem a Lua entrando realmente em Câncer. Então a gente tem uma sexta-feira com a Lua na sua casa própria, no seu signo próprio, que é Câncer. A Lua é regida por Câncer, então quando ela entra em Câncer, ela está em casa, tranquila, se sentindo na sua própria natureza. E a vibração da Lua em Câncer nos coloca sempre no sentido mais maternal, mas também de altos e baixos no emocional. Por ser uma semana de lua nova, todos esses momentos requerem em que a gente avance, né? Coloque nossos projetos em andamento, que a gente dê passos à frente. E essa lua, na sexta-feira, fazendo uma quadratura com o Sol e com o Urano, pode levar uma sexta-feira de muita irritabilidade, de muita intensidade de altos e baixos no nosso emocional. Então, procurar trabalhar um pouco isso para não atingir as pessoas ao teu redor e evitar que isso seja contaminado, né? Por um momento em que você pode de repente, se desentender com a tua própria sombra, tá? Que às vezes acontece, eu brigo com a minha própria sombra às vezes, e acho que todo mundo tem aquele momento em que, né, emocionalmente tem que buscar um equilíbrio, tem que mostrar um pouco mais esse lado equilibrado. A gente tem aqui uma semana que está sendo construída num patamar de vibrações positivas, de modo geral, que proporciona um trabalho de quebra de rupturas, quebras de preconceitos, por todos os aspectos que Urano e Plutão estão fazendo, e isso faz com que a gente tenha uma semana bastante produtiva, de bastante contatos, e que pode ser uma semana que se ganha bastante uma oportunidade de novos relacionamentos. Tá? Então a sexta-feira termina por esse caminho. Eu quero retomar, Cláudia, vamos ver se a gente passa agora para o mapa da... Deixa eu pegar aqui o mapa... Não sei se você tem aí marcado o mapa da... Não, não tem não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a página da mandala. Pode pegar a mandala de volta? A 3? 3. E aqui na 3 eu vou estar falando sobre um pouco sobre esse universo astrológico mais abrangente. Então nós falamos aqui no primeiro bloco sobre a semana, né, o dia a dia, como que você pode lidar com esse processo de tomar decisões práticas, objetivas, bem definidas. E agora eu quero falar um pouco com você sobre o momento do ano que nós estamos vivendo. Então a gente falou muito aqui do ano novo astrológico, feliz ano novo, e o que esse ano astrológico tem a ver, né, nesse ciclo todo. Então, essa mandala, ela, embora esteja marcando aí as constelações, eu queria que vocês visualizassem o seguinte, essa flecha vermelha que está apontando, está aparecendo por aí o ano novo? A flecha vermelha? Não sei se aparece na tela, aparece, né? Essa flecha está mostrando o trânsito do Sol ao longo do ano. Então, a gente está no último grau da constelação de Peixes, e ela acaba exatamente hoje, no dia 20, às 19h45, que ela vai para Áries, que é o signo na sequência. Isso é o quê? É a marcação astronômica do movimento celeste, onde o Sol entra no signo de Áries e começa o ano novo astrológico e começa a estação do outono. No hemisfério norte começa a primavera.
Essa energia, quando ela se dá, ela se dá como se fosse um impulso, né? Uma força a iniciar uma nova fase. E essa energia, ela é muito comemorada desde a antiguidade pelos celtas nas colheitas, pelo pessoal no hemisfério norte, porque termina o inverno rigoroso e começa a primavera. Mas o sentido mais energético é quando a gente começa a efetivamente ser impulsionado para um novo ciclo nesse trânsito do Sol para o começo de uma nova fase. Então, a imagem que eu queria que vocês tivessem, que seria isso? É quando você vai começar uma fogueira, e o ciclo todo da fogueira, vai começar o fogo, depois ele vai ficar, né, lá a noite inteira, e depois no finalzinho, lá no último dia, já está só brasa. O começo é você ter um monte de gravetinho, coloca lá o álcool e taca fogo, o que ele faz? Né? Aquela força intensa. Essa força, essa energia toda que vem é rápida, intensa, depois abaixa. Essa energia de intensa, rápida, é exatamente a energia que o Ares nos traz. E se a gente souber dar o embalo certo, se a gente souber aproveitar esse momento, a gente tem grandes realizações no decorrer do processo. Então a coragem, né, a forma de a gente encarar o nosso dia a dia, a disposição de dar o primeiro passo, tudo isso acontece agora nesse período, fica muito mais latente, muito mais forte. Tá? Esse ano é um ano regido por Marte. Né? E o que o Marte tem a ver na nossa vida? O Marte é aquela capacidade nossa de reagir, de agir, né? De exercer, de fazer. Então, por exemplo, aonde está no seu mapa astrológico, Marte, ele mostra como você busca executar, fazer, né, e manifestar-se. Então, as pessoas de fogo, Áries, Leão, Sagitário, que tem Marte, as pessoas não, Marte estando nesses 3 signos de fogo no mapa astrológico, mostra pessoas que têm muita intensidade nas suas ações. Na parte física, eles não podem meditar sentados, têm que meditar andando, executando, fazendo alguma coisa, por exemplo. Então, Marte, ele vai agir de uma forma muito mais intensa. De novo, o Marte. Tá? Já quem tem Marte em Terra, ou seja, se o Marte está em Touro, em Virgem ou em Capricórnio, a pessoa já tem uma tendência de agir pela praticidade, pela execução, né, por colocar as coisas de uma forma prática, palpável, em que vê efetivamente coisas feitas. Então, Marte em elemento Terra te leva para uma ação de praticidade, de coisas mais palpáveis e práticas. Quem tem Marte em signos de ar, e signos de ar, nós vamos ter Marte em Gêmeos, ou em Libra, ou em Aquário, são pessoas que usam dessa energia de ação pelo lado do intelecto, pelo lado do comunicar-se. Então ela vai se lançar, ela vai se colocar sempre de uma forma mais a nível de pensamentos, ideias ou de comunicação. A energia do Marte leva a um processo de coragem. Então, aonde está nesse aspecto é a coragem intelectual, falar mais do que normalmente se deveria. Então, Marte muito a esse processo. No lado intelectual do elemento ar, seria dessa forma. E na água, Marte em pessoas, nos signos que tem o Marte no mapa, em Câncer, em Escorpião ou em Peixes, são pessoas que vão ter o emocional muito afetado. Então, essa energia é uma energia que pode ser tanto ela é imprevisível, porque a energia da ação, a energia da força, do manifestar-se no emocional, ela pode ser tanto pelo lado do se irritar, como pela agressividade. Então, essa dosagem não é muito clara. Então, o Marte, nesses 3 signos de água, já leva a pessoa a ter um comportamento
um pouco complicado de se visualizar e até mesmo ela tomar ações. Então, esse ano, pelo Marte reger o ano e pela importância que o ano está dando a essa energia marciana, é importante você ressaltar no seu mapa, identificar no seu mapa como que o teu Marte está posicionado, né? Para você tirar vantagens dele, para você saber também lidar com ele, para você poder saber como executar as suas ações e utilizar uma energia marciana bem dosada, bem produtiva, a atingir os seus objetivos. Veja, a gente na vida só atinge nossos objetivos se nós fizermos, se nós agirmos. Não adianta só pensar, não adianta só rezar, não adianta só sentir, a gente tem que agir. E o agir está ligado a Marte, né? Pensamentos está ligado a Mercúrio. Sentimentos está ligado à Lua, ao Sol, à vontade. Agora, a fazer, a ir atrás, a ter coragem, é Marte. E esse Marte no seu mapa mostra aonde o seu mapa tem de potencialidade a que coloque em prática toda essa energia. Então veja que é um ano em que nós temos uma grande chance de trazer à tona essa potencialidade da coragem que de alguma forma está enrustida ali, guardadinha, ou que está demais, e que você tem a oportunidade também de dar uma dosada nesse processo. Então, para a gente concluir hoje nossa apresentação, que falou um pouco sobre a semana, e agora, falando um pouco do ano astrológico, eu queria dizer para você que a energia em que nós estamos vivendo, né, com aspectos de Urano e Plutão, eles são aspectos que não se acontece toda semana, todo mês, né? Urano e Plutão se formaram na quadratura em 2010. Já desde 2008 já vinham se formando para se chegar no aspecto que se formaram, momentos ficaram mais próximos em momentos exatos e outros se afastaram, e o último que aconteceu agora, esse mês, foi a última quadratura, intensificando essa relação Urano-Plutão, que leva a uma ruptura, uma quebra de paradigma, que leva a um patamar de novo, mas completamente novo. Então, juntando a energia que a gente tem do Urano com Plutão, com a energia do ano novo astrológico, em que começa numa lua nova, e que a gente está vivendo hoje, nesse dia, esse final de semana, uma lua nova, em que nessa união de Sol e Lua em conjunção, nos coloca para um renascimento emocional, renascimento de ação, e numa grande quadratura de ruptura, de quebra de padrões, é momento de se lançar para o novo, é momento de se renovar, de colocar ações. Então, essa semana, mais do que qualquer outra semana, é uma semana de recomeço, de início, de pontapé inicial. Então, aproveitem, usem bem esse final de semana para começar as suas ações e sejam muito felizes. Eu acho que a gente tem aí um patamar energético que nos vai dar uma dimensão de ações que nem a gente mesmo tem noção do tamanho que pode se chegar. E lembrando aqui sobre o dia que eu falei sobre a nossa quadratura de Urano e Plutão, que retoma momentos como foi na década de 60, onde lá teve uma conjunção, o ponto desses dois planetas é muito raro. Quando acontece, dura algum tempo, alguns anos, como vem, e ele vai se desfazer. Então, esse é o momento realmente mágico dessa grande transformação, dessa grande virada que a gente pode dar na nossa vida. E eu espero que a gente possa conduzir isso de uma forma sempre muito bem canalizada pelo nosso eu superior, e que a gente possa exercer isso de uma forma extremamente positiva. Certo? Então é isso, gente. Glaucia, obrigado. Pessoal aí, muito obrigado. Um grande ano para todos, muitas realizações, muita saúde. Aloha!
Fique em paz. Tchau.